Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Este é um programa que aos domingos, a esta hora, entra em sua casa e faz análise daquilo que são os principais acontecimentos da atualidade. Temos comentadores residentes, hoje estamos apenas com Tomás Vieira Mário, Fernando Lima está fora do país de viagem. Tomás, boa noite. Vamos olhar para os assuntos que os nossos comentadores escolhem no início do programa. Tomás escolheu o Serviço Ecuménico em prol das vítimas das cheias de Chitima. Tomás. Muito boa noite. Com efeito, este sábado, milhares de crentes reuniram-se aqui em Maputo no encontro ecuménico, quer dizer, um encontro de diferentes confissões e credos religiosos para evocarem o seu apoio às vítimas das cheias no norte, nomeadamente na Zambésia, e de Chitima, em Tete. Este é um ato que eu queria destacar por duas razões. Primeiro, pela prática do ecumenismo, que é esta capacidade de pessoas de diferentes crentes religiosos, diferentes igrejas, encontrarem pontos comuns que os unam e se lembrarem que, diferentemente das suas igrejas, são moçambicanos, primeiro. Em segundo lugar, também estender este gesto de solidariedade para com irmãos de outras zonas do país. Foi um serviço muito concorrido e muito participativo, uma vez mais destacou o espírito solidário dos moçambicanos entre si, porque durante muito tempo parecia que o moçambicano bastava ter alguma dificuldade em pedir apoio ao estrangeiro, esquecendo-se que, antes de mais nada, somos nós em casa, entre nós. Então isto tem que ser destacado. Eu queria, por isso, saudar esta iniciativa que houve aqui em Maputo no sábado passado. Muito bem, vamos olhar para os assuntos e, sem dúvida, incontornável o assunto que aborda então a situação política em Moçambique. Tomás, uma semana riquíssima em elementos de análise, porque tivemos esta semana vários membros da Comissão Política a distribuírem-se pelas províncias do país com uma mensagem em comum, a ideia de que vamos preservar a unidade nacional e tudo. Um pouco a reação a esta mensagem das regiões autónomas por parte da RENAMP. A questão central, Tomás, para irmos ser rodeios, como explicar que o Presidente da República solicite ao líder da RENAMP, Afonso da Câmara, que apresente uma proposta concreta ao Parlamento e, ao mesmo tempo, temos o Partido Frelimo, que é o partido de governação, distribui os seus membros do seu principal órgão, no intervalo entre as reuniões do Comitê Central, que é a Comissão Política, pelo país para dizer não a uma proposta que ainda não existe. O que é que isto quer dizer politicamente? Na verdade, nessa perspectiva, foi uma semana bastante fértil, mas pegando no ponto que o Jeremias menciona, aquilo que me parece ser importante destacar é que todo o debate que estamos a assistir parte de presunções, parte de hipóteses, não parte de factos. Desde logo, há uma presunção de que a proposta que a RENAMO deve levar ao Parlamento se destina a dividir o país. Mas como ela ainda não existe, e portanto não é factual dizer isso, é uma presunção. E depois há outras presunções antes desta, que alimentam um pouco o debate. A presunção, por exemplo, de que o Presidente da República, porque foi eleito pela Frelimo, subordina-se aos estatutos do partido. Uma presunção também. Depois, há uma presunção segundo a qual, eventualmente, a estratégia do Presidente Nyusi seria diferente da Comissão Política sobre como abordar a tensão pós-eleições. A outra presunção. Então, temos aqui uma série de presunções em torno das quais se movimentam debates, mas ninguém pode, com factos, consubstanciar estas presunções. Nomeadamente, aquilo que alimenta o debate central, que é a presunção segundo a qual o Presidente Nyusi teria uma estratégia de resolver a questão pós-eleições tal que difere daquela da Comissão Política. Eu não tenho elementos que fundamentem por que se pensa assim, por que se propõe assim. Porque aquilo que nós temos como factos é que, no dia 7 de fevereiro, o Presidente Nyusi recebeu o líder da RENAMO e, no fim, o líder da RENAMO disse que ia levar ao Parlamento o anteprojeto da sua própria ideia sobre o que fazer com as tais regiões autónomas. Ponto 1. Ponto 2, que, por isso mesmo, os deputados
da Renamo vão tomar o seu lugar. Como Afonso da Cama jamais havia mencionado, primeiro, que queria ir ao Parlamento, segundo, que os seus deputados iam tomar posse, presumimos que veio essa proposta, porque foi depois disso que ele falou assim. Exato. E se é assim que foi, não sei que o outro pensamento poderia ser melhor do que esse para travar a espiral de um discurso violento e agitador que estava em curso de Renamo. Não sei que outra proposta podia existir diferente dessa e que alimentaria a ideia de que o presidente Nyusi tem uma estratégia diferente do partido. Em segundo lugar, a ideia de que vamos declarar de forma liminar que discordamos do que a Renamo quer. O que é que a Renamo quer? Do ponto de vista nosso, como comentadores, nós não temos elementos na mesa para dizer se o que a Renamo quer é ou não é de rejeitar, porque desconhecemos o que a Renamo quer. Pois, há um ditado que diz: não se pode negar o que não se conhece, Tomás. Exatamente. Então, aí há uma falta muito de analisar por que é que estamos, ou que é que a Comissão Política da Frelimo está a negar aquilo que o povo ainda não conhece. A Renamo ainda não foi ao Parlamento apresentar o documento. Então, eu também tenho dificuldade de analisar uma situação que parte de presunções, sucessivas presunções. Tomás, presunções à parte, a política vive de percepções. Muito poucas vezes de factos e a maior parte das vezes de percepções. As percepções que os dirigentes nos transmitem fazem-nos chegar a conclusões, tal como na economia as percepções são importantes para o oscilar das bolsas. Independentemente da verdade esteja por detrás daquelas percepções, uma bolsa vai abaixo ou vai para cima. Sem dúvida. Não há como corrigir isto, portanto, só porque a verdade não está lá. Sim. E há uma percepção inequívoca de que o presidente Nyusi tem uma abordagem de diálogo com a oposição. Aliás, reuniu-se ainda esta semana com os outros líderes da oposição, muitos deles com uma expressão discutível. Sim. Nunca tiveram pelo ninguém seu no nível Parlamento. de representatividade. Sim. Quem que efetivamente representam. Mas simbolicamente aquilo transmite uma mensagem diferente. Independentemente de quem o João Massango, do Partido Ecologista, representa, do ponto de vista político, o presidente recebeu. Portanto, há um simbolismo muito grande relativamente a isto. Portanto, isto não aconteceu ao longo dos 10 anos anteriores da governação do presidente Gebuzi. Há uma ideia de que há uma estratégia diferente deste presidente relativamente ao anterior. Como eu disse, uma ideia, uma percepção. Nada nos conduz à ideia de que seja, de facto, uma verdade. O presidente da República, em menos de um mês de presidência, reuniu-se com o líder da Renamo e conseguiu, durante estas 2 semanas, trazer ao país uma paz que nós não estávamos a ter. E que era perturbadora, de facto, a situação que nós estamos a viver. Portanto, estas percepções todas, quando vêm os membros da Comissão Política, espalham-se pelo país e têm, curiosamente, uma mensagem em comum, transmite-nos a ideia, portanto, numa altura em que o Presidente solicitou ao líder da Renamo que apresente ao Parlamento, salta a ideia de que o Presidente disse ao líder da Renamo, apresenta ao Parlamento. E os membros da Comissão Política da Frelimo dizem, nós vamos chumbar o que vai acontecer. Isto não põe em xeque o próprio Presidente, no sentido que o líder da Renamo vai dizer sempre, bom, como é que vou conversar com o Nyusi? Que legitimidade, que poder é que tem de facto o Nyusi se o que ele me diz, os outros dizem que vão chumbar? Não põe em causa o próprio Presidente. Eu penso que todos os exemplos que o Jeremias menciona da postura do Presidente Nyusi desde tomou posse dão-nos um contexto muito maior do problema. Ou seja, nós não estamos perante um caso, digamos, isolado de alguma desinteligência, pelo menos aparente, entre a Comissão Política e o Presidente. Repito, pode ser aparente desinteligência, não é apenas que está em causa. O que está em causa é algo que me parece muito mais profundo, que esta transição da presidência da República não é apenas uma transição geracional em termos de biológicos, de um mais velho para o mais novo. É uma transição histórico-política, mas se calhar mais sério ainda, cultural, em termos de atitude perante o poder. Ou até em termos ideológicos. E isso, todas as transições que possam ter esse condão, têm sempre que ter algum
assustar alguns setores. E nós não podemos estranhar isso. É natural que assim seja. Agora, e portanto, ver isto como uma parte da reação de um processo de transição que podia não ter sido antecipado o suficiente em termos de imaginar como é que havia de ocorrer. Porque notemos que... O Frelimo não estaria preparada para esta transição, será isso? Eu penso que, pelo menos em termos de método, talvez não, em termos de método. Repare que o Presidente Nilson tomou posse no dia 15 e menos de 3 semanas depois reúne-se com a Força da Câmara. Isso, em termos de atitude política, não é muito comum entre nós, convenhamos. E, portanto, isso pode antecipar uma postura, Presidente Nilson, que não é aquela que estava exatamente prevista ou ao qual estávamos habituados. Então, há aqui um processo de mudança de regime ideológico e cultural que pode assustar, de alguma forma, alguns setores do partido que, de forma preventiva, levantam a voz como que quem queira manter algum controle sobre a evolução da mudança. Porque, disse o Jeremias, pode dar a ideia de que ele não tem muita autoridade e, portanto, aquilo que ele acordar, seja quem for, uma vez no Parlamento, pode não ser aprovado. Se essa intenção poder... Aliás, já houve um pronunciamento nesse sentido do parte da RENAM a dizer que a Frelimo está a fazer ruído, a tentar desautorizar o seu próprio, portanto, o presidente... Aí está mais uma consequência desta aparente desinteligência. Ou seja, a RENAM pega nesta aparente desentendimento, explora-a colocando o tom de que o Presidente da República está de acordo com ela, a RENAM. Exato. O que não é necessariamente verdade. Mas a RENAM, percebendo-se desse possível desencontro, explora e diz: o Presidente da República quer uma coisa, o partido quer outra. O que ninguém provou. É uma vez mais uma presunção da RENAM, que vai explorar até o fim para ver se, explorando essa presunção de que há uma dissonância, ela apanha dividendos. O que pode prejudicar a Frelimo no último caso, porque a RENAM, explorando essa hipotética dissonância, vai isolar os dois. Isto é, o partido de Frelimo vai ficar isolado do Presidente da República, o que enfraquece, obviamente, o partido. A RENAM não é, se calhar, a única que explorou isso. Até me surpreendeu que a RENAM muito rapidamente tenha reagido, porque os partidos normalmente reagem muito tarde a situações que são evidentes. O Dr. Teodato Unguano, membro sénior da Frelimo, foi Ministro do Trabalho, Ministro da Informação, membro do Conselho Constitucional, membro do Conselho Constitucional, deputado da Assembleia da República. Quer dizer, foi tantas coisas que é muito difícil escrever todas. Mas o importante é uma pessoa que tem autoridade e cujos pronunciamentos têm distância o suficiente, portanto, sente-se que há ali uma pessoa que pensa pela sua própria cabeça. Ele também chegou a essa conclusão. Ele dizia que estes pronunciamentos dos membros da Frelimo, da Comissão Política da Frelimo, podem gerar equívocos muito perigosos e põem em causa o próprio Presidente da República. Eu penso que sim, porque aquilo que a RENAM veio ao público a dizer visa mesmo isso, visa a criar uma ideia de que entre o partido e o chefe do Estado não há unanimidade. E isso, obviamente, que enfraquece o Presidente da República, porque ele precisa e deve ter, naturalmente, o apoio todo do partido que o fez eleger, para que, quando ele vai ao Parlamento com propostas de lei, encontre na sua bancada o apoio necessário institucional, que não quer dizer subordinação, mas coordenação institucional do seu partido. E, portanto, se a ideia de que há uma dissonância entre o partido e o Presidente for alimentada, de facto, o que se enfraquece é todo o sistema, não só o chefe do Estado, mas também o partido perde um pouco a sua relevância em como é a força que orienta o chefe do Estado, é a força que o suporta, já que há uma ideia de dissonância entre os dois poderes. Acho que seria negativo se essa percepção fosse cultivada, como em alguns setores de alguma parte do Partido Frelimo pareceu querer se construir a ideia de que não estão em consonância com o chefe do Estado. Me parece que uma postura perigosa, do ponto de vista de que distrai, mesmo os militantes da Frelimo ficam confusos sobre com quem nós estamos. Quer dizer, a militância do partido pode ficar dividida em torno deste debate por não encontrar um discurso
final e claro de que não há dissonância, são presunções errôneas e, me parece, perigosas. Mas, estamos ainda na linha de que são presunções. Um alto quadro também da Frelimo, não vou citar nome, e que até pouco tempo era governo, era ministro no governo do presidente Guebuza, escreveu no Facebook uma afirmação esta: Nhúcio sem a Frelimo não é nada, é igual a Raul Domingos. Como é que percepciona? Não estará para além da presunção, Tomás, isso? Atendendo que esta pessoa continua a ter funções de primeira linha dentro do Partido Frelimo. Uma afirmação desta dimensão, o que é que ela quer dizer? Esta afirmação, com todo o respeito de opinião, me parece exceder o nível de opinião. Me parece ser excessiva do ponto de vista de respeito a uma instituição que é o chefe do Estado. O chefe do Estado é uma instituição. É o único órgão de soberania que é eleito pessoalmente, nenhum outro. E é o garante nacional da paz e todos esses elementos constitucionais que nós sabemos. E, portanto, comentar, seja o que for, em torno do chefe do Estado, com essa linguagem, me parece jocosa e desrespeitosa, creio que excede o nível de debate aberto e honesto e robusto que se pretende. Até porque a comparação me parece descontextualizada. Conheço o Sr. Raul Domingos, tenho com ele uma relação pessoal de muito apreço, não é ele que tem causa, mas a comparação que se faz, por exemplo, com o Sr. Raul Domingos, é uma comparação que me parece desrespeitosa do chefe do Estado. Ele foi eleito pelos moçambicanos e, portanto, só isso dá-lhe uma proeminência e um estatuto de respeito a que devemos todos. Precisamente por isso, Tomás, como interpretar que esta afirmação desrespeitosa, venha de um quadro superior da Frelimo, que até janeiro, até dia 13, 14 de janeiro, era ministro do governo do presidente Guebuza. O que é isto que ele transmitiu? Eu acho que transmite o medo da mudança. Transmite o medo da mudança. E eu creio que há uma hipótese de mudança ideológica, cultural, de atitude perante o poder do Estado, para o qual muitos quadros não estavam preparados. E, portanto, há que lançar mensagens que se destinem um pouco na sua percepção, travar algum ímpeto presidencial para que, entre aspas, não ceda aquilo que para alguns setores são os limites admissíveis. E lança-se mão a este tipo de expediente que me parece, honestamente, escusado, porque nós devemos respeito às instituições. Durante muito tempo eu ouvia com muito respeito apelos dos nossos dirigentes dizer assim: é preciso atitude de Estado. Havia sempre esse apelo: atitude de Estado, que a oposição não tem atitude de Estado. E, portanto, temos que manter a atitude de Estado quando falamos de órgãos do Estado, logo órgãos eleitos, como é o caso. Então, não creio que esse tipo de expressões alimente um debate. Não alimenta, pelo menos, pelo contrário, o empobrece e o rebaixe. Não acho que seja isso que nós queremos fazer. Não é isto também um sintoma de que estes fantasmas todos vêm de dentro, mais de dentro do partido do que de fora? Porque todo este debate, por mais incrível que pareça, não está a vir de fora. Faz-me lembrar aquele discurso da chefe da bancada da Frelimo no Parlamento, os de dentro e os de fora. No caso de Vertente, são os de dentro, portanto, os membros da Comissão Política são de dentro. E estes todos os membros têm esses pronunciamentos. O Dr. Teodato Ungwana, esta pessoa que eu mencionei há pouco tempo, escreveu no Facebook esta frase, também é do Partido Frelimo. Mas essa pessoa escreveu no Facebook é porque é público, porque é que não diz o nome da pessoa. É público, não é secreto. Exato. Mas o ponto é que realmente este debate é um debate que tem a ver, diz respeito à vida interna da Frelimo. E repito, é um debate que representa a reação primeira a um anúncio de mudança. E, portanto, não é um debate. O Partido Frelimo, na verdade, jamais teve muito receio da oposição, muito receio da Renamo, muito menos dos partidos não armados. Sempre conseguiu superá-los e elevar a qualidade do discurso a ponto em que esses não o encontrem. Mas na Frelimo houve sempre um esforço, sempre bem conseguido, de conter tendências internas. Mas na altura em que, pela primeira vez, há uma situação de um chefe do Estado que não é presidente do partido, o debate interno vai tomar mais forma,
Por quê? Porque há as alas que não se identifiquem com um ou com outro setor encontram duas lideranças com as quais se possam aliar. Então, há uma base de aliança real do que você opor-se a uma ala sozinho dentro do partido. Neste momento, você pode se opor dentro de uma ala contando com a ala, eventualmente, que esteja em torno do chefe do Estado. E isso alimenta mais o debate, coloca o debate a um nível muito mais alto, porque há um Presidente da República que tem um poder de Estado, não é Presidente do partido, pela primeira vez, e, portanto, pode decidir sobre assuntos que não seriam, em princípio, exatamente como seriam se ele fosse Presidente do partido. Então, este debate de tendências do partido vai crescer porque é fertilizado por uma questão de há dois poderes reais que existem no país, não é só poderes aparentes de tendências, de ideias, não, são debates em torno de lideranças reais, concretas, que é no partido que dirige o partido e o Estado. Portanto, não estou, repito, assim tão espantado com estes comentários, creio que realmente representam a reação imediata a um anúncio de mudança. Tomás, a questão central aqui, como dizia, tem a ver com uma realidade com a qual a Frelimo nunca tinha deparado. Aliás, o Dr. Teodato Unguara, na sua entrevista, menciona isto, que é a tradição dentro do Partido Frelimo, o presidente do partido ser ele, digamos, aquele que avança em termos de candidatura, portanto, que assume estas funções. E repara que até se criou a ideia de que o Presidente da República deveria subordinar-se aos estatutos. Exato. E, portanto, colocando os estatutos acima da Constituição da República. Exato. Há o tal número 2 do artigo 76 dos Estatutos da Frelimo, que menciona que os quadros da Frelimo, que mantêm funções nacionais, portanto, no Estado, são responsáveis perante a Comissão Política. Portanto, já há muito, o Dr. Sestaca é uma das pessoas que discute muito a constitucionalidade desse artigo, até porque a Constituição diz que o Presidente da República é o garante da Constituição e, portanto, desde logo a Constituição é a lei superior acima a quaisquer outras leis que possam existir no país. Sem dúvida. E, portanto, sendo claro que a grande discussão à volta disto é a liderança, mas antes disso, o Tomás perguntava-me para eu mencionar o nome. Bom, diz que está no Facebook, logo não é secreto, não é? Pois, o Dr. Gabriel Metisse, que era Ministro dos Transportes e Comunicações até há pouco tempo. Mas ele escreveu no Facebook, um comentário no Facebook, eu vou lê-lo para que não restem dúvidas. Ele coloca assim: parece-me que as mesmíssimas pessoas que estavam contra Filipe Nunes na campanha o querem isolar da Frelimo, apresentando-o como melhor do que a Frelimo. O pior erro que um militante da Frelimo pode cometer é acreditar nessa peregrina ideia de que é muito melhor e superior do que a organização que o projetou. Filipe Nunes, fora da Frelimo, fica igual a Raul Domingos. Pronto, este é um trecho de uma ideia, portanto, isto colocado numa rede pública de uma pessoa que até há um mês e meio era ministro, projeta a ideia de que pode não ser só um sentimento pessoal. Eu penso que nunca tivemos, pelo menos publicamente, posições dentro de dirigentes da Frelimo que usassem linguagem tão baixa como essa nos debates. A Frelimo tem debates muito fortes, desde o Congresso de Pemba, a eleição dos candidatos da Frelimo, debates mesmo nas redes sociais, mas eu penso que eu saiba e sou atento a estes debates, nunca ouvi um debate que deixe a um nível tão linear como este. Então, acho que é um mau sinal. É um mau sinal. A ideia de que, já agora, Gabriel Metisse é chefe da comissão, é chefe do Gabinete de Estudos e Análise dentro do Partido Frelimo. Não sou próximo ao Presidente Guebuza, vamos ser francos. A ideia de que o que ele expressou seja muito mais do que uma opinião pessoal, seja a projeção de uma opinião dominante dentro de um setor do partido. Mais uma vez, é uma presunção. Presunção. A política eu me limito só a comentar, já que está assinado o texto, limito a comentar que acho que este tipo de comentários não traz nenhum debate de qualidade, nem ajuda a perceber o que é que está em causa. Mas ajuda a alimentar estas presunções, é uma afirmação paralisante
portanto, sem peixe para ser sustentado. Então, é lamentável apenas. Mas ajuda a alimentar estas percepções quando as pessoas que ocupam determinados cargos têm as suas opiniões, vão para além das suas opiniões pessoais. Portanto, quando uma pessoa está num certo cargo, não há um momento de emitir uma opinião pessoal e indissociável do cargo que ocupa, ainda que esteja a fazê-lo. Bom, pronto, então vamos presumir que exprime a opinião de um grupo também dentro do partido. Presume-se. É mais uma presunção. Mas voltando àquilo que eu dizia, a ideia central neste debate todo parece ser, de facto, esta questão de termos um presidente que busca continuar a liderar o partido, tendo Filipe Nyusi eleito. Os estatutos da FRELIM dizem a Comissão Política da FRELIM é composta por um número entre 15 e 21 membros. Portanto, um número ímpar entre 15 e 21 membros. Em que o presidente, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia, o chefe da bancada, não têm, são membros, mas não têm direito ao voto. Isto quando vão lá por inerência de funções. Ora, no caso desta Comissão Política, a Verónica Macam foi votada pela Comissão Política e, portanto, acabou por ocupar o cargo de Presidente da Assembleia a posterior à sua votação. Portanto, exatamente, está lá não por inerência de funções, exatamente, há uma coincidência no caso dela. Tal e qual no caso da chefe da bancada, a senhora Talapa. E, portanto, as únicas pessoas que não têm direito a voto é o Presidente da República, o Sr. Filipe Nyusi, é o Primeiro-Ministro, que também é da equipa dele. Ou seja, as pessoas que vêm da governação, que estão à frente dos destinos do país, quando chegam a este órgão, não têm direito a votar. Portanto, a votar nas deliberações que são tomadas no nível. Eventualmente, mais uma presunção, a estratégia de enviar as brigadas para as províncias tenha sido decidida ao nível da Comissão Política e votada, sem que os outros tenham a possibilidade de votar. Portanto, existe essa possibilidade. Exatamente. Isto não enfraquece em si o próprio Presidente da República. Que sim. E olhando um pouco a ideia que o Dr. Teodato Unguana passa, a mensagem de que é tradição. Portanto, se é tradição, o que nos quer dizer é que... tradição é a regra. Exato. Quer dizer, é regra que já foi posta em prática. É regra estatutária desde quando ainda não havia multipartidismo em Moçambique. Pois, ele menciona que desde a primeira Constituição... Exatamente. É regra de que há um poder, há unidade de poder. Unidade de poder. De qualquer modo, o Estatuto do Partido não pode ser interpretado de um modo a que supera a lei fundamental. Não é possível ler uma lei de um partido político de modo a que os seus poderes superem a Constituição da República. É preciso interpretá-lo, qualquer lei do partido, tendo em conta a lei-mãe que cria a lei dos partidos, que é a Constituição da República. Portanto, não é possível ler a lei dos partidos como sendo uma lei superior à lei fundamental. Não é possível. E essa interpretação, como dizia o Dr. Unguana, é uma interpretação precipitada dos estatutos. E, portanto, uma vez mais, o que se passa agora é o seguinte... o debate, quanto a mim, em termos de normalidade, na FRELIM, devia ser em termos de concentração sobre o que é que a RENAMO estará a preparar, concentração sobre as hipóteses de propostas que a RENAMO vai levar ao Parlamento e preparar-se para responder essas hipóteses com uma estratégia bem desenhada e fundamentada, em vez de, como está a acontecer agora, dividir aparentemente os militantes. Ficam, portanto, distraídos daquilo que é o foco principal, que é o seu arquirrival, que é a RENAMO. Me parece que aí, de facto, o Partido FRELIM, neste momento, está distraído, porque enquanto se consome com aquilo que parece um debate interno, não está atento, parece-me, em termos estratégicos, aquilo que poderá a RENAMO levar ao Parlamento e colocar vários cenários. Se for este o caso, o que é que nós faremos? E se for o B, se for o C? Eu não ouço, ainda não ouço na FRELIM este debate, ouço, pelo contrário, uma rejeição liminar, in limine, a seja o que for que a RENAMO for a levar ao Parlamento. Em termos de estratégia, não me parece já a mais correta estratégia. Tomás, para todos os efeitos, esta discussão está definitivamente aberta dentro do Partido FRELIM. Portanto, o Partido FRELIM tem, nesta altura, uma gestão em cima da mesa de várias agendas. A agenda interna do seu modelo organizacional, também a agenda externa, digamos, sim, a própria organização, exterior, sim.
ao nível da estabilidade do país, que é uma responsabilidade para o país, para o partido que governa. Sem dúvida. A questão que eu coloco é, inevitavelmente este debate sobre a liderança do Partido Frelimo foi lançado agora, foi, digamos, apimentado com esta intervenção do Dr. Teodato Unguan, não vai parar definitivamente por aqui. Os estatutos dizem que a Comitê Central reúne ordinariamente uma vez por ano, ainda não o fez este ano, pode reunir extraordinariamente se convocado pela Comissão Política, pelos membros por 1/3 dos membros do secretariado, pelo presidente do partido. Portanto, existe essa possibilidade de, nessa reunião, este assunto ir para cima da mesa e ser discutido ou não, na sua opinião? Eu penso que sim, porque, na minha opinião, eu acho que neste momento o desafio que se coloca ao partido é sopesar prioridades. É agora prioridade número 1 preparar-se para responder com alguma contundência e com fundamentação à proposta que a RENAM for levar ao Parlamento, ou é prioritário agora dar a ideia de que o presidente está isolado? O que é mais importante neste momento? E entre as duas prioridades, qual é aquela que interessa realmente ao partido? Se eu ler bem o processo, acho que interessa mais ao partido não mostrar eventualmente que está desalinhado com o Presidente da República, porque, repito, é uma presunção, mas é uma presunção que vai alimentando debates públicos nos meios sociais, nas redes, e não me parece que seja produtivo. Parece-me que mais alimentada pela própria Frelimo. Pois, parece-me mais importante não será isso, será, e portanto, se não for isso, o mais importante, não vamos esperar que haja, digamos, uma forma precipitada, uma reunião com o Conselho Central para decidir a sucessão do partido, no partido, porque acho que essa reunião pode, isso sim, enfraquecer a visão de concentração sobre a questão do dia, que é o conflito pós-eleições com a RENAM. Acho que essa é a questão do dia que devia, quanto a mim, concentrar a Frelimo, se ela quiser sair desse debate com algum conforto e robustecer o presidente eleito, que é o que me parece ser mais importante neste momento. Como é que fica o presidente Nhússe no meio deste debate? Eu penso, do ponto de vista... Acha que tem condições políticas, sentirá ele condições políticas para seguir dentro da linha estratégica, pelo menos, não conhecemos por escrito, mas pelo menos daquilo que nós vemos, tem condições políticas para seguir nesta mesma linha ou não? Pois, eu quero reafirmar que não tenho dados de que o presidente Nhússe tenha uma opinião que não seja a mesma da Comissão Política. São presunções. Mas, se eventualmente isso existir, e se colocar a questão de que se ele tem ou não condições, bom, primeiro ele foi eleito pelo povo e, portanto, tem um poder direto derivado dos eleitores. E a Constituição dá-lhe poderes claros. Ele é o líder máximo da nação, ele é o garante da Constituição e da lei e da legalidade, e tudo isso são poderes expressos na lei fundamental. Mas sabemos que nenhum presidente governa se não tem o suporte do seu partido, Tomás. Porque... Não sei se sabemos o que é. Nunca houve de um caso desses. Pois, mas do ponto de vista teórico, olhamos a bancada que está no Parlamento, a orientação dela vem do partido. Portanto, o presidente do Parlamento vem do Partido Frelimo, como candidato entrou via um nome enviado pela Comissão Política. Sim. A chefe da bancada, idem, pela Comissão Política. Portanto, politicamente, esta bancada responde ao comando da sua Comissão Política. E, portanto, sem este alinhamento entre o Parlamento e o Presidente, não há condições das propostas do Presidente avançar. Pois, Jeremias, nessa hipótese, que é uma hipótese extrema, nessa hipótese, na hipótese de que o partido, ao nível do Parlamento, expresse voto de não confiança ao chefe do Estado e, portanto, o enfraquecendo, aí a derrota é do partido perante a oposição. Porque isso, a oposição vai explorar até a exaustão. E, portanto, colocando até a hipótese de que o presidente, eventualmente, repito, é uma hipótese muito, muito remota, eventualmente, sentindo sem apoio, possa perguntar ao partido qual é a direção a tomar. Nessa altura, o partido fica enfraquecido e a oposição tira, obviamente, dividendos disso. Não parece que seja essa a ideia existente. Por outro lado, como dizia o Dr. Unguan, há uma tradição de unidade de poder na Frelimo.
E, portanto, se a Frelimo está para ser consequente com a sua própria história, terá que ir ver qual é que diz a história, que diz a regra, e repor aquilo que é a prática histórica do partido. Portanto, na sua opinião, é inevitável que o poder volte, portanto, o poder se concentre, digamos, no Porque presidente. penso que a solução oposta é pior para o partido. Não acho que o partido saia com isso a ganhar com a solução oposta a essa. Muito bem, nós vamos observar o nosso intervalo, vamos continuar então na segunda parte a olhar para outras matérias que elegemos para esta noite. Não sai daí? Até já. Pelo menos 10 pessoas morreram afogadas nestas águas nos últimos 3 meses. São famílias inteiras que ainda choram inconformadas. A falta de ir para sair nas nossas cabeças não vai ser fácil. Ela era a pessoa que vivia aqui em casa e cuidava dos irmãos mais novos. Fiquei nervoso de uma maneira que nunca vai me tirar na minha vida. É que a praia esconde verdadeiras armadilhas causadas por escavações na execução das obras de produção costeira. A opção de fazer colheita de areias, mesmo aqui junto, foi uma opção que revelou-se posteriormente que não era correta. Haverá espaço para a responsabilização civil do Estado? A responsabilidade civil, neste caso, tem que ser aferida tendo por base as condições que existiam no dia em que os fatos ocorreram. É a praia da Costa do Sol, transformada em Praia da Morte. Muito bem, estamos na segunda parte do Pontos de Vista, vamos continuar a olhar outras matérias. Esta semana também foi marcada por um conjunto de demolições ao nível dos municípios, Matola, Maputo, Tete, mas o assunto deixou de ser algo circunscrito para ser genérico. O poder municipal, o poder autárquico é o chamado poder local, que é o poder em que há uma proximidade entre os eleitos e os cidadãos. Esta prática parece-nos mostrar que os poderes autárquicos se comportam na prática como os poderes centrais, distantes dos seus eleitores. Quando nós temos casas construídas, algumas delas já há vários anos estão ali e parecia que não estavam. Os mesmos que vêm destruir hoje acarinharam aquelas casas. Temos os chefes de quarteirão envolvidos nisto. No caso de Tete, vimos o chefe de quarteirão a responder ao presidente do município a dizer que é um entreguista. Quer dizer, o chefe de quarteirão, que é um poder que nos dizem, vão ter com o chefe de quarteirão quando é para ter documentos importantes, de repente virou o mal da fita. Portanto, é uma autoridade que não, afinal não é válida. O que é que isto quer dizer? Eu, inicialmente, até encarei com bons olhos, do género, bom, os municípios acordaram para alguma disciplina na ocupação de espaço, acordaram para alguma revisão naquilo que era o caos, ocupação de espaço. Mas parece que esse início, digamos, compreensível dos municípios degenerou em desmandos. Em muitos casos, desmandos mesmo perante a lei e a olhos vistos. Porque não se pode considerar como sendo pacífico que bairros inteiros construídos com betão ao longo de vários anos tenham sido erguidos sem o município saber, sem o município ver. E são casas, algumas de alto custo, erguidas durante o dia, ao longo de muitos anos, bairros construídos com casas bem caras, e, portanto, não se pode conceber que tudo isso foi ilegal e que, portanto, de repente, o município despertou e decidiu demolir. O município deve também ser capaz de, na sua atitude, assumir que, em parte, foi por isso responsável, ou por negligência, ou por falta de cuidado, ou por corrupção interna nas suas estruturas, permitiu essas construções. E hoje, realmente, há desmandos que excedem aquilo que é o razoável de gestão municipal. E os municípios estão a agir já com um tom de arrogância e, curiosamente, demonstrando
possuir meios que nunca antes pareciam ter. Tem meios... Para demolir, os tratores aparecem muito rapidamente, mas para demolir o lixo aparecem meios para demolir, mas não há meios para tirar o lixo nas cidades. Aparecem bulldozers, aparecem unidades policiais muito preparadas, aparecem até processos judiciais rápidos. Tudo isso causa alguma estranheza, porque, repito, esses bairros todos não nasceram de um dia para o outro, nasceram ao longo de anos. E mais, houve casos historicamente explicados, refugiados deslocados de guerra, pessoas desempregadas, que ocuparam as cidades porque não tinham aonde ir. E, portanto, é preciso que, nessa atitude, a parte humana seja tida em conta. Não se vá para os bairros como quem vai à savana destruir cabanas de ocupantes legais que ninguém conhece. Eu acho que, de facto, é preciso pôr alguma moralidade nessas ações dos municípios. Me parece que há de facto muito excesso, até se atingem populações que são nativas daquelas zonas. Ali nasceram, estão ali há várias gerações. Vamos dizer que há um processo agora em cima da mesa, houve o ultimato, populações aqui do Xiango, populações locais estão lá talvez há centenas de anos, que têm agora 5 ou 6 dias para sair do Xiango, com processos, com polícia atrás. Então, acho que é preciso, de facto, que o município se contenha um pouco e veja que atrás disso há seres humanos. Não há animais, não há antílopes. Há seres humanos, são pais e mães com crianças que devem ser tratadas com algum respeito, no mínimo. Faz-me lembrar uma afirmação aqui do Presidente da República, Armando Guebuza, no ano passado, na Reunião Nacional dos Municípios. Ele disse uma coisa, teve a reunião dos municípios na Matola. Ele dizia, não faz sentido que só depois de edificado apareça um município com bulldozer a destruir, alegando ocupação ilegal ou desordenada de espaços. Não faz sentido. Onde estavam os órgãos municipais quando as obras foram erguidas? Ou seja, é preciso entrar no estado do direito. Se a pessoa construir uma casa e mostra que teve licença, tem que ser indemnizada. A pessoa tem que ser indemnizada. Precisa de processos que mostrem que o município respeita a lei, que ninguém foi lá, nem foi lá de forma clandestina. Há quem tem a licença, tem o doate, e, portanto, precisa respeitar que o município carimbou aquele processo, aquilo foi autorizado, portanto, a pessoa construiu, tem que ser indemnizada como deve ser. Não se vai lá de madrugada com ultimatos policiais, tipo, depois da manhã sai, ou então vai o bulldozer colocar a sua casa abaixo. Eu acho que isso é desumano e não responde a nenhum critério de humano, de colocar o município com o mínimo de ordem, como se pretende dizer. A questão dos chefes de quarteirão, Tomás. Eu volto a esta questão. Sim. São autoridade para determinadas coisas e não são para outras coisas. Poxa, isso Como fazer esta delimitação, esta clarificação para os municípios, que o chefe de quarteirão é autoridade para emitir uma certidão ou um documento comprovativo de que este vive aqui, que muitas vezes os municípios não têm doates, portanto é o chefe de quarteirão que confirma que ele vive aqui. O mesmo chefe de quarteirão no dia seguinte atribui espaço e já não é válido. Esta contradição muitas vezes até é algum vereador que autorizou, não é só o nível local, são documentos do próprio Conselho Municipal. Agora, o Conselho diz assim, são setores corruptos do nosso poder. Mas isso é uma questão interna da entidade, não pode afetar os direitos dos cidadãos. O município, em termos internos, tem o direito de regresso, como diz a lei, sobre os seus funcionários, mas não pode prejudicar os cidadãos, alegando que quem autorizou não tinha poder para o fazer, fê-lo à revelia da lei, mas fê-lo com poderes do município, portanto é algo interno do município. Então, tem que haver, de facto, algum cuidado para que não descampemos numa ações desumanas e brutais de colocar pessoas como fazem animais que chegaram à meia-noite do Marte e habituaram ao espaço. Penso que, de facto, os municípios têm que ser atentos a fenômenos de humanidade com quem lidam neste processo. Sobre isso de que toda a gente vai olhar para o município como sendo aquele mal da fita que dá algo com a mão direita, depois tira com a mão esquerda quando lhe convém. Aliás, agora não faltam, digamos assim, comentários que dizem que são interesses imobiliários
por detrás do município, para fazer condomínios. E, portanto, o povo que não tem recursos, que saia daqui, vai ficar lá longe no mato. Então, esses comentários são perigosos para os municípios. Tomás, vamos avançar para o outro ponto. Esta semana tivemos a notícia de que a Kenmare ia despedir cerca de 300 trabalhadores na sua fábrica em Nampula, essencialmente devido à queda de preços no mercado mundial. Este Eldorado da indústria extrativa, de repente, virou portanto, todo aquele entusiasmo, aquela euforia que nós tínhamos de 2 anos, 3 anos para cá, de repente ela esborou-se. Esborou-se como se fosse... Exato. A Kenmare hoje, é certo que o Ministério do Trabalho intercedeu para segurar o assunto, mas o mais importante são as questões que estão por trás disto, as questões estruturais, porque o mercado internacional, no mercado internacional os preços das commodities baixaram drasticamente. Olha-se para o caso da Angola e percebe-se Angola era um país que vivia dando costas ao FMI e companhia, e agora voltou lá para pedir ajuda, porque o preço do petróleo baixou para menos de metade daquilo que eram as projeções da Angola para o orçamento, o seu orçamento de Estado. Portanto, olhamos para o caso da Kenmare, olhamos para a Tata Steel, que vendeu 35% da sua participação em TET, olhamos para a Coal India, ainda esta semana saiu um artigo no jornal indiano a referir que esta empresa é capaz de suspender a produção de carvão em 2 dos seus blocos porque não tinha a qualidade que eles esperavam e, portanto, não está a corresponder à sua expectativa. Já vimos os casos da Vale, discutimos exaustivamente aqui o que é que estão a fazer, da Rio Tinto e tudo. Sendo que nós também fizemos projeções, ouvimos muitas vezes o Presidente Guebuza dizer... contar com o futuro. Exatamente. Há compromissos do ponto de vista de dívida pública que, sem o dizermos, contávamos um pouco com não, claramente contávamos os Matuns, os Pontos da Catembe, alguém terá de pagar isso. E se o nosso Orçamento de Estado não for capaz, não estou a ver outras áreas de almofadar essas lacunas, exatamente, o que é que vai acontecer? Está aqui um cenário que não é muito agradável nos próximos tempos relativamente a esta indústria. Eu acho que até, se calhar, é felizmente que estes cenários apareceram enquanto o país ainda não entrou em voo cruzeiro com esses recursos, porque senão seria mesmo uma catombe como está sendo em Angola. Tínhamos criado uma dependência excessiva sobre um recurso cujos preços no mundo exterior nós não controlamos. Assim mesmo, como bem diz o Jeremias, é evidente que nos últimos anos entramos num entusiasmo excessivo sobre a expectativa que estes recursos nos haviam de dar e entramos em grandes negócios, em grandes créditos bancários, contando com frutos do futuro, contando com esperanças. E isso foi muito bem criticado por quem conhece a nossa economia mais do que nós, atempadamente, sobretudo para que afrouxássemos o ritmo do endividamento externo. Nossa dívida pública estava a crescer. E, como bem mencionou, houve obras de luxo que fizemos-las certamente a contar com esperanças, a contar que vamos ter um boom daqui a 2, 3 anos. E parece, isso não é motivo para celebrar, é para lamentar, mas parece que as nossas projeções não se estão confirmando. Nem sequer o gás de Palma sai em 2018, como era a projeção inicial. Subestimou-se bastante o trabalho preparatório que estava à frente. Pensava-se que em 2, 3 anos teria terminado o processo em terra para ir ao processo no mar, mas não foi assim. Além disso, como vimos, a indústria do carvão entrou em colapso mundial e nós não fomos exceção. E como a nossa indústria de carvão nem sequer é das mais poderosas, qualquer tremelico resente-se mais do que onde ela é mais pujante. Somados a todos aqueles problemas de logística, já tínhamos um problema de antemão, que era o problema logístico, portanto a queda dos preços veio agravar o contexto. Então, acho que isso é um alerta sublinhado em como não nos devemos adormecer sobre esta esperança de recursos energéticos, minerais, como sendo, digamos, o nosso futuro mais garantido. Não é garantido, é preciso, e aí preciso recordar uma vez mais o discurso inaugural do Presidente Nyusi, que disse que temos que voltar aos setores tradicionais da nossa economia, agricultura, turismo, pesca, é aí onde estamos seguros, e não onde
não temos nenhuma certeza, mas temos apenas uma esperança mais ou menos vaga, mas muito luminosa, de que em 2, 5 anos teremos bilhões no banco. Não é verdade, como se vê agora com a queda das indústrias carboníferas em Tete e agora também da areia pesada de Queimar em Nampula. Mas o desafio é precisamente esse que está a colocar nesta parte final, de voltarmos a concentrar, digamos, na agricultura. Sim. Aliás, o discurso da Frelimo e de Filipe Nunes durante a campanha eleitoral foi mesmo nesta ideia de que, Sim. aliás, o próprio Nunes sublinhou muitas vezes, as pessoas não comem recursos, Não comem carvão, não comem gás. Não comem gás. Portanto, a agricultura terá de ser o centro. Sem dúvida, sem dúvida. A ideia de muito rapidamente terem que acontecer ações práticas, Sim. de muito rapidamente este governo ter de se concentrar nesta agenda que foi o seu compromisso. Exatamente. Ao nível, eu acho que sim, manifesto acho que político. essas crises só reforçam a ideia de que é preciso voltar e com muita força para a área agrícola e áreas tradicionais também importantes, como já se mencionou aqui, o turismo, serviços, que é aí onde nós estamos seguros que são recursos que nós podemos controlar, efetivamente. E abarcam população, na sua maioria, rural moçambicana, e não realmente esta esperança que me parecia bastante colocada acima. Tínhamos aqui em Maputo, por ano, 2, 3 cimeras sobre gás, 3 cimeras sobre carvão. Parecia que era amanhã que tudo vai brilhar, e não foi, como se vê. Obviamente que é lamentável, quer dizer, não podemos comentar como se fosse algo do bom que nos aconteceu, é mau que aconteceu, mas era bom que nos precavêssemos para que isso não agravasse no futuro a nossa situação. Mas vamos avançar para outro ponto. Esta semana também perdemos um dos heróis. É verdade, um ícone da nossa libertação. Exatamente. O Tenente-General José Moiano, não podíamos deixar de comentar isso. O seu funeral vai ser amanhã. Tomás, um comentário. É uma geração que o tempo... Naturalmente, o tempo é inexorável. Inexorável. Vai-nos levando esta geração. Eles são marcos históricos. Na pessoa de José Moiano, eu retenho, sobretudo, a simplicidade do homem. Era um homem muito simples, muito humilde. Houve um dia que, eu estava fazendo um mercado qualquer, ele me chamou pelo nome. Eu virei assim, disse, não sabia que ele conhecia meu nome. Fiquei emocionado, eu fui cumprimentá-lo. Como está, jovem? Conversar sobre coisas muito banais, e ele falava que estava a fazer cultura de rosas. Tinha uma roseira que estava a fazer plantação de rosas. E comecei a pensar, um homem como este, com um percurso tão longo de guerrilha e de governação, de repente vira-se para uma área que não era esperada, tá? Cultiva rosas, para vender rosas, e sempre o conheci como uma pessoa muito simples, muito afável, mesmo como quando estava no Maputo província. Eu na altura era repórter da RM, cobria algumas missões dele nos distritos. Era uma pessoa muito simples, muito afável, falava com as pessoas com toda a simplicidade, e é assim que eu me recordo do José Moiano, como um herói humilde, um herói ao nível mesmo das populações. E é uma perda desta referência, é mais uma pedra na nossa história que se vai, mas fica o exemplo, obviamente, a sua obra de combatente, sabe-se muito bem o papel que ele teve na frente do Niassa, na frente de Manica e Sofala. Eram regiões estratégicas. Quando abriu a frente de Manica e Sofala, em direção ao Zambeze, fez estremecer, obviamente, o exército colonial português. Então temos sobre ele uma boa memória para ficar. Ele foi o chefe das operações militares em Tete, de 1969 a 71, já tinha aberto a frente do Niassa em 1965, então só que desde a primeira hora esteve neste... Quando acontecem estas situações, há outros elementos que a gente se lembra. É toda uma história de um país que se vai. É verdade. E é uma história com muitos enigmas que nós temos, feita pelos vencedores, como se diz. Sim. Eu vi a Agenda 2025, referia isto, a necessidade premente de o país começar a olhar para a história de forma mais científica. De forma mais científica, portanto, ir buscar os elementos da história
a forma como de facto as coisas se deram, ocorreram. porque até agora têm sido os próprios atores a contarem essa história. Aliás, José Moiana escreveu o seu livro de Memórias de um Guerrilheiro, narrando a sua história pessoal na primeira pessoa. Já é muito bom, pelo menos é um ponto de partida para os cientistas poderem pegar nisso e averiguarem com outros factos, comparando se a memória de José Moiano corresponde ou não à verdade, mas é um bom ponto de partida que os nossos guerrilheiros estão a escrever. Já escreveu o Casal Pachinuapa, escreveu o presidente Chissano, escreveu muitos outros guerrilheiros combatentes. É muito bom, porque é um ponto de partida para os cientistas tomarem essa matéria-prima bruta e depois ir à investigação para comparar os factos e trazer a versão, digamos, decantada dessa contagem heróica e sempre emotiva, se é desculpa os heróis te contam, obviamente. Pois. Mas é um bom princípio que escrevam, e ele escreveu. Isto também nos diz que esta geração está a ir embora, Tomás, desde a altura que começou a luta de libertação nacional, em 1962, a criação da RENAM, 64, o início, precisamente, da luta. Temos uma geração, portanto, que fez parte deste processo, que nesta altura está a entrar na casa dos 80 anos. Exatamente. Inevitavelmente vamos perder, portanto, Exatamente. mais dia, menos dia, não é fácil. É um imperativo biológico. Desejamos, portanto, há aqui uma parte muito importante da história do país que se vai, cada vez que uma destas é um imperativo biológico sobre o qual nada podemos fazer. As pessoas nascem, crescem, envelhecem quando podem envelhecer e no fim desaparecem. É um imperativo biológico. Agora, o que é importante é que se retenha a essência da sua obra e seja motivo de orgulho dos moçambicanos, como dizia o escritor Luís Bernardo Onguana, saber colher disso orgulho e não, pelo contrário, tornar-se proprietário. Mas saber orgulhar-se desse feito histórico e transmitir isso a nós, os que vieram depois e os que vieram depois de nós, como um legado comum. Muito bem, Tomás, vamos terminar por aqui, agradecer a sua presença aqui neste espaço, aos nossos telespectadores, também saudamos nesta despedida do programa, no dia de hoje, como disse no início do programa, o Fernando Lima não está cá, está de viagem, está fora do país para tratar de assuntos de âmbito pessoal e, portanto, por isso não se juntou a nós hoje, mas próxima semana estará cá connosco, certamente. Boa noite, uma boa semana de trabalho. Voltamos a encontrar, então, em termos de pontos de vista, no próximo domingo, aqui neste mesmo espaço. Até lá.